paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus por Cristo Jesus, que possa invadir o teu coração, a tua mente, o teu intelecto, a tua vida, a tua família, a tua casa, tudo que você tocar possa ser invadido com essa paz que não é minha, também não é sua, mas é a paz que vem do Deus vivo, do Deus Criador dos céus e da terra, do nosso Criador. Isto do Deus, nosso Deus. Eu quero te chamar para poder refletir um pouquinho comigo, um salmo que é uma oração, né? Um salmo que muita gente acaba usando de forma errada, como amuleto, um salmo 91, que está registrada na Sagrada Escritura, na minha Bíblia aqui, uma João de Almeida, Estudo Pentecostal, está registrado na página 986, e eu quero tratar um pouquinho contigo sobre esse salmo, muito conhecido, Salmo 91. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. E sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés dos filhos do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Podemos selar aqui com amém. É uma oração no Salmo 91. Foi escrito por um profeta hebreu, né? Não foi escrito nem pelo rei Davi, nem por Moisés, nem por Asaf, né? O livro de Salmo, eles são divididos em 5 livros. A maior parte é escrito por Davi, do 1 ao 42, por exemplo, todos esses salmos são escritos por Davi. Mas esse aqui, em especial, ele é escrito por um dos profetas, que não menciona o nome, mas é um profeta, um sacerdote, na verdade um sacerdote hebreu, tá? E o primeiro versículo diz que aquele que faz habitação no Altíssimo, né? Deus aqui é chamado de Altíssimo, a sombra do Onipotente, mais um nome de Deus, o nome Altíssimo é o nome de Deus, e a sombra do Onipotente. Então, se você faz habitação em Deus, no Altíssimo, a sombra desse Onipotente, né? O nome de Deus Altíssimo aqui, o nome de Deus aqui Onipotente. Então, a sombra dele, você tem uma promessa, você descansa. Ou seja, onde está a sua habitação? Onde está a minha habitação? Onde eu estou fazendo morada? Se eu faço habitação no Altíssimo, eu vou descansar à sombra do Onipotente, do Soberano. Eu darei glória ao Senhor, no versículo 2. Direi do Senhor, ou seja, eu darei glória, eu darei louvores ao Senhor. Sairá da minha boca adoração e exaltação ao Deus, ao meu Deus. Eu declaro com a minha boca, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele eu confio. Terminando aqui o versículo 2. Versículo 3. Porque ele te livrará. Ou seja, quando eu faço a habitação, morada e descanso à sombra desse Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Onipotente, o meu Deus, que declarei eu com a minha boca, ele vai me livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosas, ou seja, de mortandades, de doenças, né? Então, e ele vai me cobrir
com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A tua verdade, que é a palavra, será para mim escudo e ao mesmo tempo um ataque, né? Será um escudo, um bloqueador e também uma espada que eu posso atacar. É a palavra da verdade, de Gênesis Apocalipse, inspirada divinamente pelo Espírito Santo. Então aqui faz uma menção como se fosse uma galinha, né? Vamos para o homem do campo, para quem cria galinha. Então a galinha, quando tem os seus pintainhos, seus filhotes, ela cria ali, né, em outra versão da Bíblia, King James, por exemplo, ela fala que a pluma coloca ali as tuas penas, as tuas asas e protege ali a tua cria, né? Assim é o nosso Deus. Cria um campo de proteção, aqueles que fazem habitação, aqueles que escolhem habitar e aqueles que declaram Ele como seu Deus, como seu refúgio, como sua proteção e diante da tua verdade, ou seja, que praticam a palavra, né? Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim. O interessante é que ele fala, ele estava aqui, habitando no tabernáculo de carne, ele era Yeshua, Jesus, habitando entre os homens, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo veio e habitou entre os homens. E ali ele, em João 14,6, ministrando aos seus discípulos, ele diz, eu, Jesus, Filho do Deus vivo, sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vem a Deus. Você pode, na interpretação do português, né, da linguagem portuguesa, podemos dizer, poxa, ele estava aqui na terra, então ele não vem a Deus, o correto seria dizer, vai a Deus. Por mim, você vai a Deus. Quando você reconhece eu, que sou Jesus, você vai a Deus através de mim, através da fé, crendo em Jesus, o Filho de Deus, que era eu, né? Ele poderia ter dito assim, mas ele diz, vem a mim. Significa que quando reconhecemos Jesus pela fé e declaramos ele, crendo que ele é Filho de Deus e que Deus o ressuscitou, né? Porque todos aqueles que reconhecer Jesus Cristo através da fé, que é Filho de Deus e confessá-lo como Senhor de suas vidas, crendo que Deus o ressuscitou e que ele é Filho do Deus vivo e que assenta à destra de Deus, será salvo. Então, mas ele fala vem. Por que ele fala vem? Porque quando reconhecemos ele, né, como em João 14, 21, aquele que segue os meus mandamentos, as minhas leis, os meus propósitos e colocam em prática, é amado de meu Pai, e tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo vem habitar a esse templo, esse tabernáculo, né? Porque Deus não habita mais em templo feito por mão de homem, mas dentro de cada um de nós que o aceitamos, e então ele se manifesta em você e também em mim. Então, vem, né? Aquele que crê e que segue esse caminho, porque ele é a verdade, porque ele é a vida, porque ele leva a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quer ter vida? É através de Jesus. Quer conhecer a verdade? É através de Jesus. É a palavra, o verbo que se fez carne, né? E também é o caminho. E aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm habitar. No versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Então, quando você tem Deus, quando você reconhece, quando você habita em Deus, você não vai temer nem espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem tentações, nem pestes, nem escuridão, nem mortandade, ou seja, ainda que o cenário seja um cenário de guerra, 1000 cairão, pode cair ao teu lado esquerdo, 10.000 ao teu lado direito, ainda assim, porque você fez a sua habitação em Deus, porque você reconheceu esse Deus como seu único e suficiente Salvador, quando você declarou ele sendo seu Deus, e nas asas deles estando seguro, tu não vai ser atingido, porque ele vai te guardar. Somente com os teus olhos, tá? Eu tenho um olho só, mas somente com os meus olhos eu verei a recompensa de todos aqueles que abandonam a Deus e que não quer saber da palavra, que não quer saber do evangelho, que não quer saber de se render. A recompensa é dos ímpios, ou seja, eles vão por um tempo ter uma glória, por um tempo ter sucesso,
mas certo que vão cair, mais cedo ou mais tarde. Asaf, no Salmo 73, ele olhava pelo retrovisor e via aqueles que não serviam a Deus, aqueles que não obedeciam os preceitos, aqueles que mentiam, que roubavam, que furtavam, que davam falso testemunho, e eles estavam, a grosso modo, tendo sucesso. E Asaf olhava, mas quando Deus levou ele no primeiro, segundo e terceiro céu, e mostrou as glórias, mostrou aquilo que estava reservado para aqueles que habitavam em Deus, e aí Asaf, ainda bem que eu só pensei e não expressei, porque senão teria pecado mais. E aí ele viu que os ímpios pereceriam, mas o justo viveriam para a eternidade, porque é a promessa. Né? Salmo 1, felizes e abençoados são todos aqueles que meditam na palavra de dia e de noite, pois serão como árvores plantadas junto à ribeira, a qual darão seus frutos em estações próprias e prosperarão. Né? Mas não são assim os ímpios, mas são como folhas em que o vento leva para um lado e para o outro, e não permanecerão na congregação dos justos, ou seja, não vão para a eternidade, não viverão para sempre. Né? No versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Eu declaro, você declara, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação, tu és a minha habitação. Tu és o meu refúgio, tu és a minha habitação. Declaro eu com a minha boca. No versículo 11, porque aos anjos, Deus agora falando, aos anjos dará ordem, ou seja, Deus diz, eu darei ordem aos meus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Já que você é o meu servo, já que você faz habitação em mim, já que você declara que eu sou o teu Deus, o Altíssimo, soberano, né? E então eu vou dar ordem para os meus anjos, para que eles te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão com as tuas mãos, para que sequer tropeces em pedras. E aí você vai pisar leões, a áspides, calcarás o leão e o filho do leão e o filho da serpente. Ou seja, os filhotes são muito mais bravos, né? A cobra, ela adulta, tem menos veneno do que a que acabou de nascer. Né? O filhote da cobra é sempre mais venenoso e o veneno dela é muito mais mortal. Ainda assim, você vai pisar e vai sapatear e vai destruir. Por quê? Porque você conheceu Deus, porque você declarou Deus, porque você faz habitação em Deus, o soberano, o Altíssimo, né? O Senhor da sua vida. Porque tão encarecidamente me amou, né? Porque João 3,16, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí você aceitou esse amor e agora você declara, eu amo esse meu Deus, o Deus Todo-Poderoso é o amor da minha vida. Eu o adoro, eu o glorifico, eu o exalto, eu engrandeço ele na beleza da tua santidade. E eu declaro o meu amor servindo. Todos que o amam a Deus, como vamos para Deuteronômio 11:1 e João 14:15. Todos aqueles que me amam obedecem às minhas leis, os meus preceitos e os meus mandamentos e colocam em prática todo dia. Então eu digo que amo a Deus quando eu observo as leis do Senhor, quando eu pratico, quando eu coloco em prática, quando eu coloco em vivência e quando eu amo. Né? Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando eu priorizo Deus sobre todas as coisas, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, e então eu provo que eu amo a Deus na forma prática. E então aqui que o Deus diz, e pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, porque honra o meu nome. Ele me invocará, lá, então, porque você ama a Deus, Deus vai te colocar em alto retiro, e Deus vai te livrar, e vai te honrar, e colocar em honra, né? Porque você honrou o nome dele, porque você conheceu o nome dele. Agora tem um detalhe. Ele me invocará, no versículo 15, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Então, quando você tem uma angústia, tem uma dificuldade, o que você tem que fazer? O que temos que fazer? Invocar o nome do Senhor. E aí, o que ele vai fazer? Vai responder. Quando nós oramos ao Senhor, né, oração de súplica, oração de intercessão, oração com ação de graça, e aí ele vai nos responder, porque invocou o meu nome,
eu vou responder e estarei com ele na angústia, estarei com ela na angústia, e livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, você como cristão, você como uma cristã, não está numa redoma, não está num lugar separado do mundo, ou seja, você vai sofrer aflições, você vai sofrer angústia, você vai passar por uma dificuldade, ainda assim o Senhor vai passar contigo, porque você invocou o nome dele, porque conheceu o nome dele, mas aí ele vai te glorificar, né? Muitas das vezes os desertos, as aflições, as dificuldades, é de forma pedagógica para fazer nós mais forte, mais resiliente, mais perseverante. Mas aí, quando você passou pelas dificuldades, Deus vai te levantar, Deus vai te glorificar, Deus vai te honrar, Deus vai te colocar em um pedestal, para que vejam que Deus está na tua vida, para que veja que você venceu, para que veja que você conseguiu passar das aflições para uma vitória. E mostrarei a minha salvação e darei para ele abundância de dia e mostrarei que eu sou Deus na vida dele, salvando-a e colocando para a eternidade. Essa é a promessa de um Deus que não pode mentir, de um Deus imutável, de um Deus que faz hoje uma promessa para mim e para você, que se nós invocarmos ele, ele vai passar conosco nas dificuldades, nas aflições e vai mostrar para nós a sua salvação, dará abundância de dias, ou seja, não é abundância de dias da forma terrena, mas da forma celestial. Mostrarei a minha salvação, ou seja, qual que é a promessa do Deus vivo? Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração, mas que ele já preparou desde a fundação do século para todos que o amam, que é a eternidade, que é uma vida com ele para sempre, né? Então, aonde iremos, aonde há a promessa desse Deus. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Fecha teu olho, inclina a tua cabeça, vamos orar comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado, glorificado, exaltado e engrandecido, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito segundo o teu querer, segundo a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas faltas, nossas fraquezas, nossas imperfeições, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Te adoramos na beleza da tua santidade, te engrandecemos, reconhecemos tu como Deus da nossa vida, tu como Deus, nosso Salvador, nosso Remidor, e assim, Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados. Consagramos as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso físico. Blinda-nos com a tua palavra, com a tua presença, com a tua onisciência. Nós também queremos agradecer pelo perdão dos nossos pecados, pelo dom da vida eterna, pelo plano perfeito da salvação. Nós sabemos que os teus planos são maiores, mais altos e melhores. Queremos entregar esse momento aqui ao Senhor. Queremos interceder a favor de nossas casas, dos nossos filhos, netos, netas, parentes, parentesco, famílias, familiares, doméstico da fé. Queremos liberar o perdão a todos que nos julgam, nos ofendem, nos abandonam, aqueles que apontam o dedo. Não queremos guardar mágoa de ninguém, não queremos julgar ninguém, pois a nossa ira não procede a tua justiça, Pai. Pois tu és justo, tu és perfeito. Não cabe nós julgarmos e nem apontar o dedo para ninguém e nem desprezar ninguém. Cabe a ti. Aqueles que nos faz mal, nós queremos entregar nas tuas mãos. Aquele que nos persegue, queremos entregar nas tuas mãos. Aquele que nos mente contra nós, queremos entregar nas tuas mãos. Porque o Senhor é aquele que vai fazer justiça, o Senhor é aquele que conhece o mais íntimo de cada um. Sonda a nossa mente, o nosso coração, e se há algo em nós que não te adora, que não te glorifica, que não te exalta, nós entregamos nas tuas mãos e pedimos, muda-nos, Senhor, para que possamos estarmos alinhados aos teus propósitos, ao teu destino profético, porque o Senhor tem um plano para cada um de nós. E então nós te pedimos, guarda-nos na ida, na permanência, no retorno, onde quer que precisamos ir, e que nós possamos somente fazer aquilo que o Senhor deseja que possamos fazer. E assim nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos no nome santo de Jesus. Amado Espírito Santo, gratidão pela tua presença, onisciência. Adore conosco, exalte conosco, engrandeça conosco e que seja assim uma adoração em espírito e em verdade. Amém. Aleluia.
Aleluia e aleluia. A ti toda honra e glória, nosso Deus Todo-Poderoso. E assim que as bênçãos sejam sobre a sua vida. Aleluia.